mais um episódio do Protagonistas do Campo. Hoje nós vamos falar dos segredos que estão por trás dos resultados mais efetivos da produtividade e na produção animal. E não é sobre uma tecnologia ou uma técnica, é sobre enxergar a fazenda como um todo, onde eficiência, bem-estar animal e sustentabilidade precisam caminhar juntos. Quem já ouviu falar de pecuária de baixo carbono talvez pense que isso é coisa do futuro, mas a verdade é que ela já é realidade. E é sobre isso que nós vamos conversar com dois convidados que sabem a realidade desse caminho no campo. Recebemos aqui hoje Maurício Nogueira, referência em dados, análise econômica e sustentabilidade na agropecuária e um dos idealizadores do Rally da Pecuária. E também Murilo Chuba, gerente técnico da Elanco e especialista em transformar ciência em soluções práticas para o produtor. Maurício, é uma honra ter você aqui e muito obrigado por ter aceitado esse convite. E para começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e o que você tem aprendido a rodar o Brasil de perto, acompanhando toda essa evolução da pecuária. Oi, Renata, obrigado. Prazer é meu estar aqui, Murilo. Muito bom estar aqui batendo esse papo com vocês. Bom, eu me formei, eu já venho de família de produtores rurais, cresci praticamente numa propriedade leiteira e me formei em agronomia em 97 e saí já querendo prestar serviço, queria ser consultor, achava que eu ia andar a cavalo, ensinar a produtora a plantar, a fazer pecuária e o mercado foi me mandando para uma área muito mais de administração. Depois a gente viu que faltavam dados, aí nós começamos a nos especializar em analisar dados. Então, a gente funciona hoje, a minha empresa, que é a Atenagro, a gente funciona hoje como um filtro. Pega todas as informações disponíveis e vamos procurar as que não temos. Aí nasceu o Rally da Pecuária, que é um projeto para a gente justamente conversar com o produtor. Que falta isso, Renata. Falta a gente ver o que o pecuarista está fazendo. Então, hoje, você perguntou o que eu aprendi, Eu acho que eu aprendi muito a interpretar o que o produtor está fazendo, o que os técnicos estão levando. Então, existe uma crença equivocada em relação à pecuária brasileira de que falta ciência e é o contrário. Hoje, a gente... É até muito legal a chamada que você fez para o Murilo. Hoje, a gente faz muito a ciência aplicada no campo, Então, talvez seja o setor que mais aplique ciência ao agronegócio do que foi pesquisado. E a gente fica muito nessa interação, como que o produtor está lidando com essa ciência, como que ele está se comportando, se ele está estimulado ou não está estimulado, e nós vamos usar essa informação para avaliar o mercado. Então, basicamente, resumido aí o máximo possível, esse é o nosso foco de atuação, Então, claro, você está lidando com quem está levando tecnologia para o campo e quem está respondendo a essa tecnologia, a gente aprende muito com o pecuarista, com o produtor, e todas as realidades que ele convive. Legal, e transformar traduzir essa linguagem do produtor para dados, que eu acho que é o grande diferencial que vocês fizeram e que hoje vocês estão conseguindo gerar dados muito mais ricos, diferente de tudo que a gente tinha só do estatístico. E cruzar com os estatísticos também. Sim, exatamente. Com essa base, muito bacana, muito legal. Bom, então, Murilo, eu gostaria muito de pedir para você se apresentar e contar um pouquinho aí também como você tem trabalhado dentro da frente de sustentabilidade na Elanco. Vamos lá. Bom, é um prazer dividir a mesa aqui com vocês e eu aproveito o gancho do Maurício para fazer uma analogia de que ele tenta traduzir um pouco do que o pecuarista e o mercado têm feito e pôr isso em números e dados. E eu faço o fluxo um pouco contrário, traduzir a ciência do que a gente tem de pesquisa, tecnologia, para levar isso para o produtor. Então, a gente está num fluxo de informação aqui muito bacana da gente compartilhar e o pessoal de casa também escutar um pouquinho, Bom, eu sou zootecnista, me formei aí um pouquinho depois que o Maurício, me formei em 2014 e aí continuei na academia aí para uma pós-graduação com foco em produção animal e especificamente para bovinocultura de corte e tive uma grande oportunidade de trabalhar também fora do Brasil. Então, dentro da minha formação, eu trouxe bastante coisa
de um outro modelo americano de bovinocultura de corte. Então, um pouco do que se trabalhava lá e aqui, eu fui tendo essa oportunidade. E aí, hoje eu tenho a grata e o prazer também, né, o privilégio de atuar no Brasil inteiro e ver diversas realidades de cenário produtivo aqui dentro do Brasil. Então, o que a gente pode fazer de intercâmbio entre elas e não só das peculiaridades, das regionalidades, mas também dos resultados e dos mercados diferentes. Então, as oportunidades que aparecem em cada região, o que a gente pode extrapolar para uma outra região, ou levar de ideia, levar de tecnologia, e não só dentro da parte técnica, mas também da gestão, da comunicação, do próprio acesso ao mercado e outras ferramentas. Então, a gente consegue fazer muito bem esse meio de campo, como a turma diz, realmente no campo, fazer essa conexão de todos os elos da cadeia e levar sempre pensando no benefício do produtor, tá? Então, acho que isso é extremamente importante. Uma vez que o produtor atinge um resultado com rentabilidade, com saúde, né? No caso, saúde animal e financeira também, em respeito às normas e às regras e às legislações locais e nacionais e até internacionais, com certeza ele vai entregar uma carne, um leite, um produto aí de altíssima qualidade com sustentabilidade. Eu acho que a sustentabilidade acaba sendo uma consequência de todos esses fatores bem feitos. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre o que é de fato uma fazenda eficiente e sustentável. De acordo com a Atenagro, nos últimos 30 anos, a pecuária brasileira teve um aumento de 183% na produtividade, enquanto houve uma redução de 18% na área de pastagens. Isso mostra que o campo está se transformando e que produzir mais com menos é possível. Hoje uma fazenda que vai dar resultado, resumindo bem aí, é uma fazenda que vai estar em equilíbrio com as tecnologias. Então, por exemplo, eu não posso ter uma genética animal ruim e querer ter um sistema de nutrição sofisticado, que aquela genética não vai responder. Então, você pensa isso em todas as dimensões tecnológicas, pensa na infraestrutura, na pastagem, questão de nutrição mesmo, isso é muito típico, né? Eu compro um alimento sofisticado, não tenho coxo suficiente, né? Então, aguada. Então, pensa na estrutura, na genética, na reprodução, saúde, na nutrição, pastagem, tudo que você tem de componentes. Se ela está em equilíbrio, você pelo menos já começou com a parte boa, não perder. E para ganhar, para a gente conseguir fazer uma fazenda ser competitiva, ela tem que buscar níveis de produtividade mais altos. Então, hoje em dia, a pecuária está entrando na mesma realidade da agricultura. Não se aceita, ainda se aceita um pouco, tem uma tolerância, o que dá um fôlego para o pecuarista começar a se mexer, mas nós estamos começando a ficar intolerantes a baixa tecnologia. Então, se você tem baixa tecnologia, a sua tendência é sair do mercado. Até temos um estudo que a gente acompanha indicadores das propriedades e avalia todo ano como que ela teria se comportado numa situação normal de mercado. Os níveis mais baixos de tecnologia hoje já estão proibitivos para ciclo completo e para recria e engorda. A cria ainda dá para ele evoluir, mas já vai começando a ficar difícil. Então, o que aconteceu com essa propriedade? Ele não tem recurso próprio para dar os passos que precisa e não vai ter crédito no banco para conseguir fazer isso. Se ele pegar dinheiro, agora ainda 15% a taxa de juros, né, não tem como. Então, quer dizer, você foi excluído do mercado porque não ficou atento. E a tendência é essa régua ir aumentando, né? E você pega esse número mesmo que você leu, um trabalho bem bacana, né? Que a gente pega a pecuária da década de 70, da década de 90 e a atual, e vai comparando o que aconteceu com esses períodos, né? Mesmo a gente tendo evoluído tudo isso, Renata, em produtividade, a nossa produtividade média é muito baixa ainda. Tem espaço ainda para crescer. Então isso traz duas notícias. Uma é ótima, né? Que a gente vai responder muito a isso, sem impacto nenhum, sem problema nenhum. Nós vamos reduzir muito todas as nossas pegadas ambientais para produzir carne, né? E leite também, vamos falar das duas, né? Só que nós ainda vamos ver muita gente ser excluída, porque a exigência é muito grande. Então, até uma das maiores preocupações que a gente tem hoje no debate
sustentabilidade, todas essas questões que a gente discute hoje, é muito mais do ponto de vista social. Acho que esse é o grande desafio da pecuária, não ambiental. Ambiental a gente vai tirar de letra, né? E aí essa propriedade ela tem que estar atenta a tudo isso. Então ela tem que buscar as técnicas mais modernas, ela tem que entender como é que se faz isso. Aí eu gosto muito do trabalho que a indústria brasileira faz junto a produtores. Eu acredito muito que o grande indutor de aplicação de tecnologia na pecuária foi a atuação das indústrias. Então, seja de nutrição, seja de reprodução, seja de saúde. O pessoal focado em produção de volumosos, a turma da genética também, que levou uma assistência vários, técnica, né, do setor veio, privado. E eu senti isso na pele, né? Quando eu fui sair para ser consultor, eu queria estar nesse ar. Fomos expulsos, porque a indústria tomou o espaço. E ótimo, né? Construiu uma coisa fantástica no Brasil. E esse processo está em evolução. Então, o pecuarista, ele tem que ficar atento a todo esse movimento, não ser uma pessoa que nega essa tendência. A gente vê muita gente ainda, né? No tempo do meu avô, do meu bisavô, esse tempo já foi, né? Agora a gente tem que ser mais produtivo, que ser mais cauteloso com a gestão e avaliar tudo bem feito. E aproveitar esse conhecimento que nós temos disponível no mercado para não errar, né? Então, uma coisa que a gente vê muito, às vezes o pecuarista a gente consegue sensibilizar e ele vai aplicar determinada tecnologia e erra, né? Então, aí é uma frustração que, além de fazer ele pensar duas vezes, depois em dar espaço, tomou dinheiro dele, né? Então, ele acaba ficando... ele fica descapitalizado e fica com aversão à tecnologia. Que é uma pena, né? Que não é isso, muitas vezes não é esse o caminho, né? Perfeito, muito bom. E agora, do ponto de vista técnico, como é que um produtor ele pode alcançar esse modelo de fazenda mais eficiente, né? Então, quando você conecta a produtividade e sustentabilidade? O próprio... Quando você começa a fazer um cálculo econômico da propriedade, o próprio modelo, teu raciocínio já vai te dizer o que você precisa fazer tecnicamente. Tanto é que a gente não separa lá, pelo menos dentro da nossa empresa, nós não trabalhamos conceitos separados, técnico, econômico e sustentabilidade. Para a gente está tudo ligado. Então, se você tiver uma propriedade mais produtiva e não errar, você vai ganhar mais. Isso porque é uma questão de escala, Renata. Então, e às vezes isso é difícil de ver. Porque se você fizer o cálculo isolado por arroba, você vai... arroba, né? Que é o conceito que o pecuarista mais usa, né? 15 quilos de carcaça, que já é difícil, que no animal 15 quilos é 50%. Então, é um cálculo meio complicado, mas vamos pensar por unidade de peso produzida, né? Se você começa a calcular o custo por aí ou por animal, você vai ter a percepção errada que aplicar tecnologia aumenta o custo. E, na verdade, acontece isso, porque você vai gastar mais produtos. Só que a hora que você coloca a fazenda como um todo e pensa na receita, a aplicação de tecnologia te dá mais lucro por hectare. É meio contraintuitivo. Então, o produtor precisa ter uma disciplina para raciocinar nesse ponto. E à medida que você vai fazendo esses cálculos, as próprias dúvidas vão te dando o caminho. Poxa, minhas vacas não estão produzindo direito, eu preciso melhorar. Meu gado não está ganhando o direito que poderia ganhar, preciso melhorar. A saúde não está legal, estão tendo muito problema, preciso melhorar a saúde. Aí vem questão de bem-estar, tudo está envolvido, tudo está dentro do mesmo conjunto. E o mais legal do resultado, eu vou até citar o Alexandre Berndt, da Embrapa, que ele fala assim, está na dúvida sobre sustentabilidade, mira na produtividade que você vai acertar. Então, a grande questão de tudo isso é que a gente busca o resultado econômico melhor, vai melhorar a qualidade de emprego de quem está lá, vai possibilitar uma carne mais barata para a sociedade e, de quebra, você vem a proteção ambiental. Quer dizer, é o ganha-ganha total. Acho que não tem nada mais bacana para ser avaliado do que essa busca de produtividade, quando a gente consegue analisar todos esses dados, mesmo separados, e a hora que a gente coloca em conjunto, né? O que é difícil, Renata, nesse processo todo? A fazenda fica mais difícil de administrar. Então, aquela fazenda que a gente não fazia nada, soltava o gado e tinha um coxo e de vez em quando punha algum produto lá para ele, você não tinha exigência nenhuma. À medida que você vai sofisticando,
você também precisa dar qualidade melhor para o teu funcionário, você precisa ser um melhor gestor, né? Então, as chances de erro são maiores. E isso também cria uma percepção que, às vezes, a pessoa compra todos os insumos e não melhora a gestão. Também vai colher um resultado ruim. Então, nós temos que sempre lembrar que a gente tem que melhorar também o nível gerencial da fazenda. Eu só um comentário, eu gosto muito daquela frase que fala sobre os 3 Es, né? Eficiência, efetividade e escalabilidade, né? Eu acho que o caminho aí para trazer isso para o pecuarista também, né? Para ele ter esse olhar que ele vai precisar avançar, né? Olhando aí para esses 3 Es. Permite um complemento, né? Eu concordei muito com a fala inicial ali do equilíbrio, né? Quando a fazenda está em equilíbrio, o produtor ele consegue atingir um resultado ou errar menos. Para a fazenda se tornar isso, eu vejo muito exatamente o planejamento e a gestão de trás para frente. Então, eu quero produzir uma carne mais barata, uma carne carbono neutro que seja rentável. Então, o que eu preciso fazer? Então, começa a olhar para dentro da fazenda e ver os problemas. Então, eu tenho uma taxa de prenhez baixa, eu tenho uma baixa lotação dentro da área que eu poderia ter, né? Dentro do que a minha fazenda suporta, ou eu tenho áreas menos produtivas e áreas mais produtivas, como eu posso intensificar, né? A gente brinca no campo, empurrar ladeira abaixo, onde que é mais fácil, onde que a tecnologia pode responder mais. E isso para tudo, não só pensando na produção ali por unidade animal ou por área, mas pensando em produzir com mais qualidade, produzir num ambiente onde os funcionários se sintam confortáveis. E eu acho que a cultura dentro do âmbito social também tende a melhorar. Então, a gente vai começar a mostrar o porquê das coisas, né? E sair daquilo, é porque meu avô fazia, ou porque sempre foi assim, porque aqui no Pantanal é o que dá para fazer. Não é isso. É a gente olhar para dentro da porteira, ver o que a gente precisa melhorar, porque aí, de novo, de trás para frente, quando a gente define uma meta, um objetivo e define o planejamento, aí com certeza vão ter tecnologias, técnicas, outras atividades e assim sucessivamente. A gente pode aplicar dentro da fazenda com tranquilidade em qualquer local do mundo. Vão ter tecnologias e técnicas disponíveis para isso. Para chegar nesse resultado, para melhorar o ambiente, para melhorar a qualidade de vida e o produto final aí, no caso, carne, leite, ovos e etc. Nesse próximo bloco, nós vamos falar sobre bem-estar animal e produtividade, que são os lados da mesma moeda. Sabemos que boas práticas de bem-estar animal podem melhorar não somente a sanidade, mas também a conversão alimentar e o ganho médio diário. Ou seja, cuidar bem também é produzir melhor. Quando a gente olha para a fazenda, a gente fala muito de bem-estar, hoje dentro desse tema de sustentabilidade, né? Bem-estar e performance. E a gente está chamando aqui que é o lado da mesma moeda, né? Não é que é o outro lado da moeda, precisam caminhar juntos. Então, a gente sabe, né, que as boas práticas de bem-estar animal, ela pode melhorar não só, né, o lado ligado à sanidade, mas também conversão alimentar, ganho médio diário, né? Ou seja, cuidar bem também é produzir melhor. Então, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o Murilo, né? Como é que os produtos e os protocolos Elanco contribuem para melhorar o bem-estar dos animais sem comprometer, ou muitas vezes até impulsionando, né, os indicadores zootécnicos da fazenda? Perfeito, Renata. Bom, quando eu estava na academia, eu lembro bastante de escutar na zootecnia os 3 pilares, que era genética, nutrição e manejo, né? Então, quando a gente tinha isso bem acertado, a gente seguia bem na produção, na produtividade, etc. E hoje, até semana passada, escutando também um podcast, eu escutei já 4 pilares. Então, isso já se modernizou. Ou seja, o pessoal está subdividindo aí as coisas justamente porque a régua está subindo. Então, o nível de exigência está subindo, a gente precisa ser mais assertivo dentro disso. Então, hoje, os 4 pilares que eu escuto bastante é a saúde, que é talvez um desmembramento aí do manejo, mas a sanidade. Então, os animais precisam estar saudáveis. Aí sim, genética, que eu acho que agora falando como zootecnista, eu acho que é o maior ganho que a gente tem de produtividade, é o que mais impacta na produção. A nutrição, claro, sempre vai ser um pilar fundamental. E o manejo, justamente remetendo aí ao bem-estar, a gente nota que hoje boa parte ou quase tudo do que a gente promove ou investe em conforto animal, em qualidade de vida dos animais, em bem-estar, isso retorna economicamente em produtividade. É justamente uma resposta dos animais
em mostrar que eles estão confortáveis, que eles estão tendo uma qualidade de vida e isso responde em saúde, responde em produção. Tá? Então, trazendo para o portfólio Elanco, né, a gente trabalha muito bem isso há muitos anos. A Elanco é uma empresa de 70 anos, nós temos produtos aí de quase da mesma idade. Então, para promover sanidade, saúde animal, qualidade de vida dos animais e, consequentemente, produtividade. Então, a gente acaba alinhando, né, vários pontos dentro da saúde, tá? Então, a prevenção de doenças, o tratamento de doenças de maneira mais eficaz e também o aumento da produtividade através, aí, por exemplo, dos aditivos nutricionais que a gente trabalha. Então, não só animais mais saudáveis, mas também mais produtivos. Legal. E Maurício, você acredita que o mercado já tem valorizado esse bem-estar animal como um componente da produtividade? E você vê se isso já se reflete para quem quer exportar, por exemplo, proteína? Existe mercado para isso? Sim, Renata, existe, é crescente essa exigência. Então, nós temos cada vez mais isso sendo colocado como regras de produção, o pessoal vai ficar atento. Então, tem todo aquele nível, tanto do mercado interno como do externo. Mas vamos ser um pouco mais pragmático. Vamos pensar assim, que tem gente que fala assim, a hora que o preço ou a economia balançar, ninguém vai ligar para isso. Então, vamos ser pragmáticos. Aí é bem o raciocínio do Murilo. O que o bem-estar nos dá? Eu só quero atender uma exigência de mercado ou isso me dá resultado na fazenda? Então, mesmo que o mercado não pague, eu acho que a gente tem que pensar no que a fazenda faz. Então, e isso vale para o carbono, né? Qual é o melhor carbono? Ele na atmosfera ou ele no meu solo? Né? É melhor eu ter uma carne que foi gerada com uma pegada hídrica e de carbono maior ou é melhor eu controlar economicamente? Uma fazenda que busca esses indicadores, ela é muito melhor. Tanto é que eu acho que a gente erra um pouco ao levar esse assunto para o produtor. A gente devia focar muito mais no ganho que ele tem na fazenda, ao invés de ficar falando de abertura de mercado, porque o mercado é consequência disso. Então, hoje essa exigência existe já. A gente vê cada vez mais o pessoal ficar atento, preferir carnes melhores, carnes que são produzidas dessa forma, o leite, ovos, né? Ovos eu acho que até tem muito mais marketing nisso. Sim. Tem trabalhado bem a indústria dos ovos hoje, né? Trabalhando bastante, o consumidor marketing. Comprando. Talvez eu acho que fica mais fácil para ele visualizar, né? Então, é uma exigência crescente, mas independente dela, o resultado está dentro da fazenda já. Então, a gente já consegue... E o Murilo estava falando aí, eu lembrei de uma vez, a primeira vez que eu vi, né? Um gado lá em Angola chegar de navio, né, e ver o gado descendo. Eu falei, nossa, esse bicho vai chegar querendo pegar todo mundo, né? Achando que... Chegaram mansinhos, né? Por quê? Porque foram bem alimentados, foram tratados... Imagina, você perder um boi, um animal, numa viagem no mar, o prejuízo é redobrado, né? Então, trataram muito bem, chega e você... Aí eu comecei a reparar nisso, né? Que não é a minha especialidade. O animal que está numa propriedade que trata bem essa questão de bem-estar, ele é mais manso. Se ele é mais manso é porque ele está confortável. Se ele está confortável, ele vai te dar um desempenho muito melhor economicamente. Então, é essa percepção que a gente tem que levar para o produtor, né? A gente não pode só mirar no que o mercado quer. Claro que o mercado quer é importante, mas esse é um ganho que a gente ganha duas vezes. A gente ganha no resultado e ganha em conseguir vender uma carne melhor ou mais cara, né? O leite, ovos, frango, suíno, tudo que a gente produz, hoje a gente consegue precificar melhor e ainda ganha dentro da propriedade. E nesse próximo bloco, eu gostaria de conversar com vocês sobre a pecuária como parte da solução climática. De acordo com dados da Atenagro publicados no Beef Report de 2023, temos que propriedades bem manejadas no Brasil, práticas como recuperação de pastagens, suplementação estratégica e manejo adequado, podem alcançar uma redução nas emissões de até 63% por quilo de carne produzida, quando comparados a sistemas extensivos tradicionais. Além disso, a combinação entre eficiência azotérmica
técnica e intensificação sustentável pode permitir que o produtor brasileiro se torne um ofertante de créditos de carbono. E isso no futuro muito próximo. Você costuma dizer que a pecuária está mais próxima, né, dessa neutralidade de carbono, mais do que a gente imagina, né? Então, como que a fazenda ela pode, de fato, ser uma aliada, né, nessa mitigação das emissões? Renato, eu acho até que se a gente pegar o balanço da pecuária, a gente já é positivo. Inclusive, isso foi confirmado por alguns estudos da Embrapa Pecuária Sudeste ali, de sistemas de produção. Então, vamos pegar a área de pasto brasileira. Hoje a gente tem 160 milhões de hectares, mais ou menos. 17 milhões já está com algum modelo de integração, seja integração com lavoura, sistema mesmo, ou você está reformando pasto com uso de agricultura, ou tem floresta. E aí, então, já tira 17 milhões. Sobra ainda mais 50 milhões de hectares que nós estamos tratando de maneira correta. Então, recuperando, manejando bem. Então, nós vamos pegar aí 67, 70 milhões de hectares de pastagem que estão sendo conduzidos de forma correta. Se você pegar... então, eles estão acumulando mais carbono do que o boi em cima emite, né? E ainda deve ter uma parte desses pastos que também já está acumulando um pouco mais de carbono, mas vamos pegar só esses aí. Se você fizer uma conta, uma regra de 3, né? Quanto de produção sai desse, quanto sai daquele pasto que está avacalhado, a gente já tem uma carne muito mais sequestrando carbono do que emitindo carbono, tá? E aí, a gente poderia entrar aqui em várias discussões. Por exemplo, como ocorre o processo de degradação de pasto. Quase metade do processo de degradação é o que a gente chama de degradação agrícola. É a pastagem sendo substituída pela planta invasora, que vai virando juquira, que depois vira uma floresta de novo. Lá depois de muito tempo, né? Como um processo natural. Um processo natural. Se você pegar isso, então eu estou tirando o boi dali, do gado dali, e está criando uma vegetação natural. Então, isso aí também já, sim, apesar de ser ruim, um processo de degradação. Enfim, o balanço da pecuária, ele já é bom se a gente analisar de forma pragmática. Claro, vai ter gente que vai ouvir isso aqui e vai ficar muito bravo. Mas é uma verdade, a gente não pode negar isso aí. Se eu coloco mais produtividade ainda e começo a corrigir esses passos, gente, a pecuária, ela serve... E aí o Daniel Vargas, da FGV, está falando muito disso, né? A pecuária, ela é um dreno de carbono, não é o contrário, ela é um dreno. Aí vai entrar a questão do desmatamento, né? Só que o desmatamento, Renata, é outra coisa polêmica. Ele não é causado pela pecuária, ele é causado por outra força, que a pecuária acaba sendo consequência. É uma pecuária extremamente baixo carbono, né? Desculpa, de baixa tecnologia. É uma pecuária que não vai usar nada. Então, o pessoal limpa a área que não deveria limpar, tira a floresta, e a única alternativa que sobra é pasto. É só essa. Aí ele coloca um gado que vai ter lá uma lotação baixíssima, 1 para cada 2 hectares, 3 hectares. Nunca vai ser cliente da Elanco, um cara desse, nunca vai ser cliente de uma empresa de tecnologia, não vai buscar informação, não vai vender para frigorífico correto. Quer dizer, o consumidor hoje no Brasil tem muito medo, ou internacional. A chance de comprar uma carne na prateleira e ela vir de desmatamento ilegal é perto de zero. A gente não pode falar zero em biologia porque não existe, mas é perto de zero a chance de você pegar uma carne e aquilo representar um impacto ambiental. Tamanho é o tanto que essa pecuária mais moderna está dominando a produção de carne, né? Então, eu acho que o caminho da pecuária é esse, Renata, é a gente seguir o que a gente já vem fazendo, dar condições para aqueles que não conseguiram fazer para entrar nesse jogo. O pessoal fala muito eu não gosto dessa conversa, né? O pessoal fala muito de transformação da pecuária. Essa transformação já foi feita, né? Aí o Murilo está falando aí 70 anos de Elanco, de outras empresas. Nós estamos há 40 anos fazendo o que estão falando agora. Tem um pessoal querendo descobrir a roda, né? Nós já estamos rodando. Então, o que a pecuária precisa é de inclusão. Tem muita gente sendo excluída desse processo. Se você consegue incluir, principalmente aquele produtor pequenininho, de pecuária de subsistência, a gente resolve tudo, né? Mas esse caminho já foi dado. A ciência já mostrou o que a gente tem que fazer. A gente já tem modelos muito mais efetivos do que essa conta que você citou. O que a gente fez nesse cálculo? Nós pegamos o público médio do Rally da Pecuária,
contra a média da pecuária nacional. Aí eu tenho, dentro da pecuária nacional, gente que está muito pior. E no rally eu tenho gente que está muito melhor. Se eu pegar 1% dos mais produtivos do rally, a gente coloca a produção de carne brasileira inteira dentro do Brasil e ainda economiza área. Então, a pecuária do mundo, né, dentro do Brasil. Então, o tanto que a gente tem hoje para evoluir é muito grande. Mas hoje o saldo da pecuária já é positivo do ponto de vista ambiental. É que a gente tem muita discussão ainda com gente que não considera a remoção de carbono. Então, o cara fala só da emissão. Aí, bom, é um bovino emitindo, né? Se você não considerar o tanto que o sistema remove de carbono, você sempre vai chegar numa conta negativa para a pecuária. E usa esses produtos que vocês são craques, né? Que você tem uma determinada nutrição, põe uma determinada molécula e ganha desempenho, quer dizer, é a mesma quantidade de insumos, no mesmo animal, ganhou desempenho, você reduziu a pegada de carbono da carne. Né? Então, tudo isso aí que é o que a gente tem que buscar. Esse é o caminho. Ou a gente faz isso, ou nós vamos ficar só no discurso de uma transformação para modelos que, inclusive, são piores. Né? Tem gente defendendo modelos de produção que a gente teria um impacto ambiental muito maior da pecuária. Até uma coisa maluca, né? Fora Mas Brasil, né? Não, até aqui no Brasil, o pessoal importa, né, isso para cá. Outro dia eu estava numa discussão, Renata, o pessoal falando, a comunidade europeia está mais avançada que a gente em determinados temas. Eu falei, não, vocês que não conhecem a pecuária tropical, porque nós já estamos além. Nós não estamos mais falando de estudar isso, porque isso já foi ensinado na faculdade. Quer dizer, isso aí era pesquisa 50 anos atrás aqui no Brasil, e agora o mundo está chegando lá. Claro, não estou falando de nutrição, mas da questão de solo, de manutenção de volumoso, de sistemas de produção. O Brasil, Renata, é o único país que dominou a produção tropical. E sem uma pecuária ou uma agricultura que hoje está sendo chamada de regenerativa, a gente não consegue evoluir no sistema tropical. Ou a gente constrói solo, ou a gente quebra. Então, o Brasil faz já há 40 anos o que hoje está sendo chamado de agricultura ou pecuária regenerativa, usando insumos, né, que é o certo, né? Perfeito. Eu até queria adicionar um comentário que eu gostei bastante do que o Maurício falou, de que é melhor o carbono dentro da fazenda do que na atmosfera. Isso é matemático, porque esse carbono que não vai para a atmosfera, ou ele vai virar carne, ou ele vai virar insumo no solo, ou ele vai virar folha para o animal consumir, né? Ele vai virar alimento para os animais. Então, é uma questão, até avançando no tema, é uma questão de emissão, o que é emitir carbono e o que é diluir esse carbono dentro das emissões. Então, com certeza, do lado produtivo, é muito melhor reter o carbono ali do que botar ele na atmosfera. Murilo, para quem não é especialista, você pode explicar de forma simples quais são as duas estratégias principais para reduzir as emissões de metano na pecuária? A gente escuta muito falar aquela redução da intensidade ou a redução absoluta também, né? Então, o que você pode dizer aí, como que isso se aplica dentro de uma prática na fazenda? Vamos lá, de maneira bem didática, né? O que é a redução da intensidade das emissões? Nada mais é do que a diluição dessas emissões. Então, de maneira bem grosseira, seria eu continuo emitindo a mesma quantidade de gases de efeito estufa, mas eu aumentei a minha produtividade. Então, eu estou produzindo mais carne, estou abatendo animais mais pesados ou aumentei a produtividade por área. Isso, de certa forma, seria manter a emissão e aumentar ali a produção de produtos, né? É meio redundante, mas é a redução aí a diluição da emissão por unidade produzida. A redução absoluta já vamos dizer, não diria o contrário, mas é um complemento que é no sentido de eu reduzir a quantidade de gases ou de carbono emitidos, independente se eu aumentei ou não a produtividade. Tá? Então, é a redução realmente ali isolada. A minha fazenda emitia X toneladas, 80 toneladas, hoje ela emite 60 toneladas. Isso é a redução absoluta, tá? O que eu gosto bastante de reforçar nesse sentido o que a gente tem visto, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, no mercado internacional, é que as práticas mais aceitas, as práticas mais adotadas, não só por produtores, mas pelas indústrias, está sendo, na verdade, as duas coisas juntas.
Então, as tecnologias, seja uma molécula, seja uma prática agrícola, né? Alguma técnica, o que mais tem sido reconhecido no mercado internacional é a junção das duas coisas. Algo que aumente a produtividade e algo que reduza a emissão absoluta, né? Então, a exemplo da bovinocultura, a gente tem visto bastante moléculas aí que promovem a redução entérica, que nada mais é do que realmente ali a eructação, o processo fermentativo da digestão dos ruminantes, de alguma forma reduzir ali os gases que eles emitem durante essa fermentação. Então, isso vai trazer, em alguns cenários, um aumento de produtividade, por você melhorar o aproveitamento dos nutrientes que aquele animal consumiu. Então, ele vai responder isso em maior taxa de crescimento, em maior ganho de peso. E, ao mesmo tempo, você vai estar reduzindo a emissão de gás ali dentro do rumen, do sistema digestivo dos animais. Então, eu acho que esse é um ganho duplo, que é o que mais está sendo efetivo hoje no mercado para esse cenário aí de redução de emissões. Legal. E pegando um pouquinho desse gancho, né, e até um pouco do que eu tenho visto, né, dentro do Elanco, a gente tá trabalhando isso dentro de um programa integrado, né, que é o nosso programa Eficiência Positiva, onde a gente trabalha justamente o tema que não caminha sozinho, né? Então, a gente acredita muito na inovação, na adoção de tecnologia, sempre de um tripé que a gente vem falando, né, que é você olhar para os ganhos operacionais dentro de uma propriedade, os ganhos econômicos, né, financeiros, acho que olhar para esse retorno sobre o investimento que é necessário, e aí sim, né, com esses ganhos ambientais. Então, esse programa, ele traz justamente, né, ele busca parceiros, trazer a cadeia como um todo participando desse programa, justamente para trazer esses aspectos, né, necessários hoje, que a gente tem trabalhado de pecuária de baixo carbono, além da comunicação também, mas para tentar convergir, né, dentro de práticas que de fato fazem sentido, né? Então, acho que a gente falou muito disso, né, sobre a rentabilidade ser necessária, ela caminha junto, né? E aí o ambiente, ele não vou nem falar que é consequência, né, mas ele faz parte disso, né? Faz parte do dia a dia, né, do produtor. Então, a gente trazer isso como um tema dentro dessa discussão. Tem algo que todos os produtores se destacam e que tem em comum, é a gestão. E quando a gente fala de gestão, a gente não está falando só de planilhas, mas de integrar todos os dados, decisões e práticas da fazenda de forma inteligente. Então, Maurício, a primeira pergunta vem para você. Eu gostaria de saber de quais os indicadores de gestão que você considera hoje indispensável para uma fazenda aí se posicionar como a fazenda do futuro, tá? E o que você vê no campo dessas propriedades que estão mais preparadas, as que estão ali, acho que no Rally vocês chamam as tops, né? As que estão ali na cabeceira. Renato, eu acredito, né, que a gente tem sempre um conjunto de indicadores nessas propriedades que vão levar né? E o que eu mais gosto é quando a gente pega alguma propriedade ou a gente vai avaliar algum estudo, o que eu mais vou olhar direto é o desempenho por hectare. Que o hectare, ele é fixo, é a área que a gente tem. Então, aí lá, né, você pega um determinado desempenho. Então, pode ser peso por hectare, né, produção, não cabeças, tem que ser produção. Cabeça é estoque. A gente já pegou caso de ter fazendas que têm alta lotação por hectare, unidades animais ou cabeças por hectare, e tem baixa produtividade. Então, você tem que buscar a produtividade, que é a produtividade que você vai vender ou crescer o rebanho. E aí você vai calculando, né? A gente gosta muito daquele modelo de espinha de peixe, né? Para chegar nessa produtividade, o que eu tenho que fazer para conseguir? Eu tenho que ter um ganho de peso bom, eu tenho que ter uma reprodução boa na propriedade, uma mortalidade baixa na propriedade, eu tenho que ter um índice de substituição de fêmea adequado. Então, você vai compondo os seus indicadores de trás para frente até você ter um modelo da produção e começar, inclusive, a manualizar alguns itens. Então, eu administro minha propriedade para ter tanto de desempenho na cria, tanto de desempenho na recria, tanto de desempenho na engorda. Você mesmo vai chegando nessas conclusões no que te leva a um indicador muito bom lá na produção por hectare. E a hora que você avalia o indicador de produção por hectare, é o mesmo do dinheiro, né? Do resultado. Também é reais por hectare que te interessa.
né? Não é reais por arroba ou reais por cabeça. É por hectare que te interessa. E olha que legal, a hora que você começa a administrar bem a propriedade, você vai perceber que você tem que trabalhar também com o peso médio do rebanho baixo. Quer dizer, você não pode ter estoques de animais, que a gente fala erados, né? Os mais velhos no rebanho ou de pouca produção. Então, você começa a buscar um giro mais rápido, né? Terminar mais cedo esse animal, fazer ele ser cada vez mais jovem. E aí, o teu peso médio de rebanho na fazenda vai diminuindo porque diminui as categorias mais velhas. Aí, você aumenta outro indicador interessante que trabalha junto com esse, que é o desfrute. Não calculado em cabeças, né? A gente geralmente calcula o desfrute número de cabeças contra o rebanho, cabeças vendidas contra o rebanho. Você tem que pôr o peso, quantas cabeças e que peso elas foram vendidas e quanto pesa o rebanho. E aí que tá a parte bacana, né? Que aí vai ter essa relação com o carbono, né, Murilo? Que é o que você falou de diluir, né? Quanto maior seu desfrute, mais diluído vai ser seu sistema de produção. Então, você ganha lá na vaca, na cria e tudo mais, né? Então, o próprio indicador final, ele vai te mostrando os caminhos desses indicadores, Renato. O que eu mais gosto é sempre olhar esse, produção e lucro por hectare, e tentar explicar os dois juntos, né? Como que eu chego nele. E aí, inclusive, é assim que a gente categoriza lá as fazendas, né? Você tem determinada produtividade baixinha por hectare, a gente coloca lá no nível extrativista. As mais altas estão lá no nível de alta produtividade. Para você ter ideia, falando em arrobas, né, que é a linguagem do pecuarista, a produtividade média da pecuária brasileira é em torno de 5 arrobas por hectare ano. Aí o pessoal fala, a pecuária não compete com a agricultura. Não, nesse nível não. Só que se você for para 25 arrobas por hectare ano, ou 30 arrobas por hectare ano, no ciclo completo, você compete com a agricultura. E os 10% mais produtivos que a gente encontra no Rally da Pecuária estão a 50 arrobas por hectare. Olha só. Quer dizer, É o dobro. aí você vai falar, essa fazenda vai querer arrendar para a agricultura? Banana, nunca. Pode colocar a agricultura para melhorar a renda, fazer um sistema integrado e melhorar ainda mais. Mas ele não vai sair da pecuária para fazer agricultura. Ele está ganhando mais com a pecuária. E com uma parte gostosa da pecuária, né? Uma fazenda de alta tecnologia da pecuária, ela tem liquidez. Quer dizer, ela tem rebanho, pode ser vendida a qualquer hora. Então, entra num ano terrível de seca, puxa, seca, né? A agricultura tende a perder, a pecuária ainda consegue salvar. Então, a liquidez também é importante aí para o pecuarista, né? A gente ainda tem essa maleabilidade, né, da nossa genética, né, ser bem adaptativa, né, o Nelore, enfim, os zebuínos no geral, né, trazendo isso também como uma parte estratégica para isso. E alô, pecuaristas do Brasil, então, façam a conta por hectare. Essa é a grande chamada aqui. Inclusive, é onde você não erra. Quando a gente faz por cabeça, Renato, e isso às vezes é difícil, às vezes a gente está conversando com o pecuarista e ele vem com um raciocínio, ele te pega, assim, você demora um pouquinho para conseguir explicar, né? Como a gente já está mais calejado, vai rápido, né? Que a gente já foi testado várias vezes. Mas se você não faz a conta por hectare, é difícil você ver o resultado com a aplicação de tecnologia. Fica mais nebuloso, fica mais complicado. Então, quando você faz por hectare, ela aparece, ela é natural, ela é intuitiva. E o pecuarista mesmo faz essa conta e chega, né? Aí ele vai buscar as soluções. Puxa, como que eu faço isso? Aí ele vai procurar a parceria com a indústria que já fornece para ele, com técnicos da região, ele vai buscar algum parceiro para ajudá-lo a implementar aquela tecnologia sem errar, né? Porque lembra que a fazenda vai ficando mais difícil. Mas ele intuitivamente já chega nessa conclusão fazendo o cálculo por hectare. Então é importantíssimo a gente considerar a área nesse cálculo. Eu acho que isso, eu gosto de usar, na verdade, um exemplo e um dos itens da equação aí dos indicadores, que é o tempo. Se a gente pega um exemplo aí da pecuária de 30, 40 anos atrás, abatia um animal aí de 5 anos de idade, 4 para 5 anos de idade, com, vamos por aí, 20 arrobas, né, de carcaça. Hoje, se na mesma fazenda eu conseguir fazer um ciclo mais curto, e aí entra o tempo, é esse item da equação que eu gosto bastante. Se a gente encurta o tempo desse animal, e nesses mesmos 4, 5 anos a gente fizer o abate de 2 animais, já é o dobro de carcaça produzido. Pode ser 2 animais iguais, idênticos, de 20 arrobas. Simplesmente o fato de trazer o tempo pela metade. Ele ficou menos tempo emitindo carbono, porque ele ficou se alimentando ali por menos tempo. Ele aumentou a produtividade na mesma área,
né? Então, eu acho extremamente pertinente esse comentário de avaliar por área ou por quilo de animais produzidos, ali, quilos de carcaça ou quilos de leite, enfim. Porque aí a gente consegue considerar o tempo e o quanto isso é benéfico, tanto para o bolso do produtor, quanto para o ambiente e para a cadeia como um todo. Muito bom. E agora, mais uma última pergunta antes do nosso encerramento aqui, Murilo. Queria saber um pouquinho como é que a Elanco ela tem apoiado esses produtores nesse processo de leitura e de tomada de decisão, né? Para que eles possam evoluir com base em dados e não, né, somente numa intuição aí dentro da fazenda. Perfeito. Isso, falando como técnico e zootecnista, é muito prazeroso atuar nisso, porque é exatamente o que eu faço hoje. É aplicando a ciência. Então, a gente sai do achismo, do se. A gente não elimina esse fator. Então, com a ciência, né? E aí entra todo o nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento, tudo que está por trás de cada indicação de produto, é a ciência. Então, a Elanco investe muito em pesquisa, investe muito em estudo, não só para desenvolver um produto, mas também para validar os produtos do portfólio atual dentro de cada sistema. E aí, com isso, a gente ganha muita força e muita confiança do produtor. Então, hoje nós temos um exemplo disso, é um produto de 50 anos de mercado, que é o aditivo mais utilizado no Brasil, que é a monenzina sódica, né? O nosso rumenzinho, que foi pioneiro, e que ano a ano vem se mostrando mais moderno. De que maneira? Aumentando a produtividade, melhorando a saúde dos animais, trazendo uma redução entérica para esse cenário. Então, a exemplo disso é o aditivo mais estudado do mundo. Então, quando a gente vai para publicações científicas, são mais de 5 mil trabalhos publicados em revista científica com esse produto. Então, novamente, trazer a ciência embasada em dados para sair do achismo, do modismo e garantir ali uma segurança para o produtor de que ele vai usar uma tecnologia que realmente vai entregar o que ele precisa. Então, aí dentro daquele planejamento, eu tenho uma gestão, estou fazendo aqui meu planejamento, vou definir na fazenda aqui quais são minhas metas produtivas, meus indicadores. E aí entra a espinha de peixe. O que eu vou usar de suplemento, o que eu vou usar de manejo, qual vai ser meu protocolo reprodutivo, qual vai ser a raça dos animais, enfim. E aí a gente acaba entrando com a ciência para embasar nosso portfólio. Estamos chegando ao fim do nosso episódio e como uma grande reflexão nós tivemos aqui que a Fazenda do Futuro já está sendo construída agora, com ciência, responsabilidade e inteligência em gestão. O segredo está em olhar o todo, com profundidade e propósito. Muito obrigada, Maurício, Murilo, e a você que nos acompanha no Protagonistas do Campo com esse olhar de futuro. Até o próximo episódio.